Olá pessoal, hoje estamos aqui. Ontem aprovamos um projeto do Finisa e teve muitos questionamentos através das redes sociais. E eu convidei o secretário aqui de Infraestrutura, o senhor Tarcísio, convidei o secretário de Finanças, Josemi, e o procurador do município, Marcelo Landes. Então vamos bater aqui um bate-papo aqui nesse momento para esclarecer o que é o Finisa, ok? Então, Josemi, secretário de Finanças, o que é o Finisa? O Finisa é uma linha de financiamento da Caixa Econômica para investimentos, prioritariamente para investimentos, que é concedida a estados e municípios do Brasil inteiro. Então, o objetivo principal dessa linha de crédito é para que haja ações estruturadoras nos municípios e nos estados. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente comparar com a aquisição de um imóvel, é muito difícil, com o recurso que a gente recebe mensalmente, comprar um imóvel. O que é que normalmente a gente faz? A gente faz um financiamento na Caixa para poder ficar pagando essas parcelas mensalmente e poder adquirir o imóvel. Com o Finisa é exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem a intenção de fazer obras estruturadoras no município e para que a gente consiga o valor total dessa obra só através de financiamento. Então, a ideia principal do Finisa é conseguir financiar obras estruturadoras. Ok. O Marcelo Landes, procurador do município, esse projeto que ontem se tornou, foi aprovado pela Câmara e subiu para a sanção do prefeito, qual é o critério que a Caixa precisa dessa lei? Vamos lá. Sempre que um município ele vai ter algum empréstimo, alguma despesa, qualquer coisa dentro do município, a gente precisa de uma lei. A gente tem que lembrar que o município não é como a casa da gente. Na casa da gente eu faço o que a lei não me proíbe, né? No município eu faço o que a lei determina. Então, para fazer qualquer coisa, a gente precisa de uma lei. Essa Caixa, quando ela abre o governo federal, na verdade, não é nem a Caixa, né? O governo federal, ele abre um financiamento aos municípios, existem regras que devem ser cumpridas por todos os municípios, não só São Lourenço da Mata. Do Oiapoque ao Chuí tem que se apresentar. Então, os ministérios das cidades, o governo federal, todos eles colocam um termo, uma lei, um modelo de lei, para que todas as cidades verifiquem se seus políticos estão permitidos a contratar com esses financiamentos. Então, eles mandam esse modelo, é um modelo bem genérico, bem simples, e por isso, às vezes, causa uma confusão. Mas ele tem que ser daquele jeito, que é a forma como o governo federal mandou. Então, no caso, aparece lá o valor total de uma linha de crédito, que, na verdade, não quer dizer que nós iremos pegar aquela linha de crédito e nem que esse valor será na primeira parcela, né? É como você aí em casa, como todo mundo, a gente tem lá no nosso banco a possibilidade de pegar um empréstimo. Quando eu for contratar, é que ele vai dizer, mas você vai pegar para quê? O que que você vai fazer? E etc. Então, vamos supor aqui que a gente vai ter, nós já temos aqui os projetos que a gente pretende colocar para funcionar em São Lourenço, eles serão licitados, serão contratados e a Caixa vai liberando esses recursos paulatinamente ou com cuidado aos pouquinhos. E a gente vai pagando de acordo com o que for utilizando, com o que for cumprindo. Então não quer dizer, como se disse por aí, então agora a prefeitura está 30 milhões endividadas. Não, pelo contrário. Agora a gente tem acesso a 30 milhões para realizar as obras, né? Então aos poucos. Então por isso que essa lei é importante. É uma autorização legislativa para que a gente tenha acesso a um crédito e não e não uma dívida. Eu não estou tendo uma dívida, eu estou tendo acesso a um crédito. É diferente do... É bem verdade. Ontem mesmo, uma semana passada a gente participou de uma reunião lá na Caixa e foi bem esclarecido que esse recurso é uma conta especial que é aberta e depositado gradativamente, o valor vai fazendo a execução das obras e vai, não é? E é bom salientar isso, que esse dinheiro não vem o município de uma vez toda. Tá? E vale também ressaltar que isso é fruto de um esforço gigantesco do nosso prefeito Vinícius Labanca, no sentido de regularizar o município. Né? Há muitos anos que a prefeitura não tinha a oportunidade de fazer esse tipo de financiamento. Graças a esse esforço de todos os envolvidos, a gente conseguiu deixar o município hoje em dia. A gente tem um CALC, a gente não tem dívidas sem pagamento, né? Todas estão equacionadas, e por conta disso
é que a gente hoje pode ter acesso a essa linha de crédito. Um outro fato é que com todos os investimentos existe um estudo de impacto de retorno, ou seja, eu vou precisar contratar muita gente, por exemplo, para construir as obras que o nosso colega Tarcísio vai tocar. Então, isso é geração de emprego, a compra de material, a compra de comida por essas empresas para a execução da obra, tudo aqui dentro do São Lourenço. Então, além de todas as consequências que os investimentos vão trazer, né? As obras estruturadoras atraem novos investimentos do setor privado e por aí vai. Então é importante ressaltar, hoje a gente só conseguiu dar esse passo graças ao esforço gigantesco do nosso querido prefeito Vinícius Labanca. E você toca num assunto muito importante, porque há alguns anos, Marcelo, Josemir e Tarcísio, a prefeitura ela estava engessada, porque estava no calque e não podia fazer convênios federais, não é? Essa é a prova que hoje o Vinícius, como você coloca, com muito esforço da sua equipe, das secretarias, conseguiu tirar o município, limpar o município. Vamos dizer assim, é o SPC e Serasa da administração pública. Conseguiu limpar e hoje São Lourenço saiu do C, né, para o B, né? Então, já tem uma avaliação boa em relação a esse tipo de convênio. É verdade? Então, a gente fica feliz de poder ver que realmente o prefeito Vinícius Labanca está atento, junto com a sua equipe, de trabalhar para ver esse município cada vez mais crescer. Falando muito bem agora da parte burocrática, né, com os dois secretários, Josemir e com Marcelo Landes, o procurador, agora vamos o executor, a secretaria que vai executar. Tarcísio, o Finisa, o que é que vai trazer para São Lourenço de obra estruturadora? O Finisa tem como finalidade fazer obras de infraestrutura, é o que a gente chama, o objetivo dele obras de infraestrutura e saneamento. Com relação ao saneamento, a gente tem, ele é executado através do Estado, então a gente vai se ater às obras de infraestrutura. E a nossa prioridade são as obras de urbanização do município. Urbanização são obras de criação e remodelação de infraestrutura destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações, nomeadamente arruamentos viários e pedonais. Pedonais é aquelas vias que as pessoas andam a pé. Rede de esgoto, abastecimento d'água, eletricidade, gás, telecomunicação. Ou seja, a nossa prioridade hoje é urbanização no nosso município, onde a gente vai iniciar pelas obras desde lá da ladeira de Liberato, rodovia PS5, que hoje é denominada a rodovia Deputado Héctor Labanca, desde lá da ladeira de Liberato até o bairro de Tiúma, onde a gente vai fazer serviços de recuperação de passeios, vai aplicar um piso moderno, com acessibilidade, com sinalização, os serviços de drenagem e entre outros serviços em todas essas localidades. Aí está mais ou menos uma projeção de onde a gente vai atuar, como eu já falei, desde lá da Liberato até Tiúma. E aqui a gente tem um exemplo do que vai ser, uma ideia do que poderá ser a área do centro comercial, que é essa nossa proposta, onde a gente vai trabalhar. A iluminação já foi feita em LED, mas a gente vai fazer sinalização, acessibilidade. Isso é uma projeção daquela via comercial, do trecho do nosso comércio, que é um trecho que a gente tem esgoto a céu aberto, a gente tem muita calçada danificada, onde a gente vai embutir todos aqueles esgotos para não ter mais dejeto andando nas ruas. E isso aí é o trecho da PS5. Isso aí, por exemplo, fica ali às margens do cruzamento da linha férrea, onde a gente tem uma vista maravilhosa para ali para o Rio Capibaribe, onde a gente vai fazer uma urbanização utilizando paver, utilizando uma nova iluminação, utilizando guarda-corpo, utilizando equipamentos urbanos de bancos, equipamento de ginástica, uma série de coisas. A gente segue com essa proposta aí. Esse aí é um exemplo daquele trecho dali da Mob Brasil,
onde a gente vai fazer toda a urbanização que dê a condição do pedestre trafegar com conforto e com segurança. A gente demonstra aí a jampa de acessibilidade, que a gente vai dar condição de mobilidade das pessoas com deficiência. E um equipamento que é tá sendo feito com um cuidado muito grande do prefeito Vinícius Labanca, é o nosso futuro Parque Héctor Labanca. É um equipamento que vai ser feito ali próximo à Fiat Lux, a antiga Fiat Lux, próximo ao Atacarejo, onde a gente tem uma área lá que hoje a vegetação ela toma conta lá da área, dificultando o acesso das casas, dificultando a mobilidade das pessoas, às vezes o acúmulo de lixo. Então a gente vai substituir aquela área lá para fazer uma grande urbanização, onde a gente terá diversos equipamentos de esporte voltado para a juventude, voltado para a criança, voltado para pessoas idosas que têm a condição de fazer suas atividades físicas. Então está aí com diversos equipamentos de esporte, quadras poliesportiva, quadra de tênis, quadra de futebol de salão, quadra de vôlei. Então vai ser um equipamento que vai mudar a cara de São Lourenço. E todas as pessoas que transitam ali naquela região. Então isso é uma proposta nossa que tem como finalidade. Aquele terreno ali já está sendo negociado com o pessoal de lá daquela área. E a gente está caminhando para que finalize os projetos e após a formalização desse empréstimo, a gente licite e já entre em execução esse conjunto de obra maravilhosa que vai fazer o diferencial na nossa cidade. E a gente tem um detalhe ainda, presidente, que vai ser a recuperação da nossa Academia da Cidade. A Academia da Cidade, ela foi executada no exercício de 2012 e de lá para cá nunca passou por uma grande reforma. E hoje está em estado deplorável, onde a gente vai fazer um grande investimento naquela academia também, para que ela se agregue, que ela tenha harmonia com esse novo equipamento que a gente vai transferir. A nossa proposta está aí a relação de obras, que a gente está dividindo por trecho, por etapa, e aí está um valor estimado de investimento em cada trecho de obra. Aí eu estou separando a urbanização, que vai ser da UPA até Tiúma, que é o Codai, onde a gente vai fazer calçadas com acessibilidade, com pista de ciclovia, sinalização nos dois sentidos, onde a gente vai trazer um conforto e uma segurança para que hoje não tem nada. As pessoas que caminham ali têm um risco de ter um acidente de veículo, enfim. Então está aí um mapa, que é uma tabela que a gente separa por trecho e separa por estimativa de valores, para poder que a gente faça uma grande intervenção, uma grande mudança em nosso município. É um investimento de 30 milhões de reais, como o secretário de Finanças falou, que só quem consegue fazer esse tipo de investimento são os municípios que têm capacidade técnica e principalmente financeira para poder administrar isso aí. Então, como o secretário de Finanças falou, é um grande ganho para o município na geração de emprego, no desenvolvimento. A gente vai conseguir atrair outras empresas para o município, porque a gente vai ter uma cidade mais bonita, uma cidade que as pessoas vai melhorar a autoestima da população. Você vai ter a condição de dizer que mora numa cidade bonita, bem cuidada, bem planejada, e é isso que a gente precisa, dar uma cara nova à nossa cidade. De cara, a gente pode ressaltar a valorização dos imóveis no entorno desse projeto e o interesse de empresas que constroem conjuntos residenciais de se instalarem próximas a esse projeto. Então, aquele trecho de Tiúma, por exemplo, que isso vai contemplar até Tiúma, a gente hoje tem áreas que não tem construção, certamente aqueles terrenos irão valorizar muito em decorrência disso. Então, como disse, isso é um ciclo vicioso. A gente traz o investimento inicial, gera emprego,
gera renda para as pessoas, em contrapartida valoriza os imóveis e os negócios acontecem. É uma coisa que o próprio crescimento da arrecadação em virtude desses investimentos, por exemplo, vale lembrar que 5% dessas obras fica com o próprio município, a arrecadação do ISS, por exemplo. Então, assim, a empresa que executa, ela tem que recolher os cofres do município. Então, quando a gente pensa que 5% de 30 milhões representa 1,5 milhão, só aí a gente já tem um valor significativo ficando aqui dentro do município. Com relação à condição do empréstimo, é bom a gente ressaltar como é que funciona. Nós teremos um crédito, como o Marcelo ressaltou, de 30 milhões. Mas vamos supor que num primeiro momento a gente apresenta o projeto para 15 milhões. A partir do momento que a gente apresentar o projeto, a Caixa vai liberar normalmente 1/3 desse valor. Então, se foi 15 milhões, a gente tem 5 milhões. Existe a carência inicial de 12 meses, a gente não paga nada em 12 meses. E quando começar a pagar, é só sobre os 15 milhões, não é sobre o total dos 30 milhões. É daquilo que efetivamente a gente contratar. E teremos um prazo de 10 anos, ou seja, os 12 meses de carência, mais 11 anos, o que equivale a 108 parcelas, para poder quitar esse empréstimo. Secretário de Infraestrutura Tarcísio, são várias empresas que vão concorrer a essas licitações, né, por etapas, né, várias etapas, para não sobrecarregar uma empresa só para fazer uma grande obra. Então vai ser várias empresas, não é isso? É verdade. Isso aí a gente tem a preocupação de dividir esse conjunto de obras em 10 etapas, para que a gente não fique dependendo de uma ou duas empresas só. Então são várias empresas onde ela vai ter que seguir a especificação técnica única, que é para a gente não ter a preocupação que saia do nosso padrão de qualidade. Hoje a gente tem um cuidado nas obras da gente de infraestrutura, presidente, de fazer com muito zelo. Hoje as pavimentações da gente, ela já vem com acessibilidade, já vem com calçada, já vem com serviço de drenagem, vem com sinalização, para que não falte nada e depois precise de ser refeito uma calçada, um esgoto a céu aberto. Então, a gente já entrega a obra pronta. E é nesse modelo que a gente pretende fazer essas obras daí, com materiais de qualidade, com a fiscalização em cima, e aquelas empresas que não cumpriram os requisitos do contrato, elas serão penalizadas com os rigores que a legislação determina. Ok. Eu queria fazer, já estamos caminhando para o final dessa conversa aqui, bem agradável. Marcelo, se estão falando muito sobre o município na questão de precatórios. Queria que você desse uma pincelada. Só para a população saber, parece um nome muito feio, né? Precatórios, mas é porque é uma situação que só acontece no Brasil. Então, no Brasil, quando o município, o Estado, a União, ela está te devendo um dinheiro na justiça, né? Quando a gente está devendo, o juiz vai lá e toma alguma coisa sua e leva a leilão e paga a pessoa. No caso do órgão público, ele emite praticamente um cheque. Ele emite, olha, está aqui um cheque do crédito que você está devendo e vai para uma fila. É a fila dos precatórios. Chama precatório, então vai uma fila. Nos últimos 3 anos, 2 anos e pouco, não tivemos nenhuma inscrição de precatório. Ou seja, o município basicamente ele não ficou devendo nenhuma demanda judicial. O judiciário não chegou com nenhuma cobrança. Chegou agora, tem 1 mês e pouco, uma cobrança de um crédito vindo, estava até conversando aqui, da década de 70, não é? Que era o Projeto Cura, o famoso Projeto Cura, que foi uma intervenção muito grande também. Estavam me lembrando aqui que ele foi responsável por construir vários prédios em Pereirão, Pereirão, Centro Social Urbano, Avenida, né? Ali é o bombeiro, Polícia Militar, pavimentação da Vila do Reinado, Avenida Miguel Abreu. E esse projeto, na época, ele foi São Lourenço e Camaragibe, porque Camaragibe pertencia a São Lourenço. Isso. E aí teve um grande problema, que foi justamente a divisão das cidades
que ficou bom, e essa conta é de quem? Já que teve obra lá e obra cá. E teve uma demanda judicial na época, pelos melhores advogados da região, que se decidiu, não, uma porcentagem fica para Camaragibe, outra porcentagem fica para São Lourenço. E aí então vamos definir agora o valor, já que tinha passado um tempo da obra e tal, e esse valor chegou agora, é realmente muito alto, ele está beirando aí os 70 milhões de reais. A Constituição, ela diz que quando a gente tem um valor alto desse, eu tenho a prerrogativa de pagar uma parte e dividir em mais 4 anos, e a gente está trabalhando para fazer um acordo que seja factível para o município, porque também quem tem o crédito quer que eu pague. Não adianta ele falar, não, você precisa me dar um dinheiro, eu entrego a chave da prefeitura para ele e não vai receber nada, né? Então a gente está negociando por esse débito. Eu fico triste, porque ele acabou caindo no colo dessa administração, que nos últimos 2 anos e meio não teve nenhuma derrota, digamos assim, no judiciário que tivesse inscrição, e isso estava em discussão dentro da prefeitura desde 2017, né? Então, quer dizer, se passou esse período inteiro sem se negociar esse débito, e aí chegou agora, mas a gente vai negociar, a gente vai equacionar esse pagamento, a gente está bem perto de conseguir terminar esse problema, apesar de ser um golpe duro, mas é uma das determinações do prefeito não deixar problema para as outras gestões. Então a gente está limpando. O que a gente já limpou de dívida é muito grande, e a gente vai limpar mais essa e mais fazendo investimento, né? Também em breve. A CELP em breve, a gente também herdamos uma dívida de conta de luz, besteira. Quando a gente entrou, se as pessoas se lembram, tivemos cortes de energia em praça, em feira pública, em escola, porque tinha débito de conta de luz. Estamos fechando já nos próximos dias esse acordo com uma contraprestação da Neoenergia. A Neoenergia também vai realizar alguns investimentos no município com base nessa negociação que a gente está fazendo. Então a expectativa nossa é com base em trabalho e conseguir ainda melhorar a cidade e deixá-la com menos dívidas do que a gente herdou, praticamente sem dívidas, assim, porque esse daí eu não considero uma dívida, Finisa, eu considero um investimento. Né? Exatamente. Secretário de Finanças, estamos já chegando ao final. Hoje no nosso município, como é que anda a saúde financeira do município? O município tem, por determinação do prefeito Vinícius Labanca, a gente tem mantido as contas rigorosamente em dia. Ou seja, a gente trabalha com a realidade e não com a ilusão. Então a gente tem uma folha enxuta, que embora esteja acima dos 54%, não é por conta de contratação de funcionário, e sim pela necessidade de aporte à Previdência. Hoje, todos os fornecedores recebem absolutamente em dia. Todos. Semana que vem, aliás, nessa semana, sexta-feira, a gente inicia o pagamento da primeira parcela do 13º. Creio que seremos o primeiro município a pagar o 13º de 2023. Então, a austeridade é a palavra-chave. A gente trabalha com a realidade, a gente primeiro planeja para depois executar. Todas as obras que são anunciadas, o recurso já está garantido. Antes de a gente anunciar uma obra, antes do prefeito fazer uma ação, ele exige que a gente já reserve aquele valor. Então, o município hoje, com muito sacrifício, mantém uma completa estabilidade financeira, e a prova disso são os resultados que estão por aí. A prova disso é que nós estamos hoje há 29 meses, né, de mandato da gestão do prefeito Vinícius Labanca, e todos os funcionários receberam dentro do mês. Tem um calendário anual, né, naquela data está lá. Então isso prova a saúde financeira e o equilíbrio que o município conseguiu, né, com essa equipe toda. Né? A gente tem que ressaltar só, presidente, essa questão que a gente falou, mas acho que foi rápido, acho que às vezes a gente não enxerga o tamanho da vitória. Essa questão de limpar o calque, né? São Lourenço, historicamente, era uma cidade que não pagava suas dívidas, não pagava seus acordos e vivia como você... Imagina a pessoa que vive com o nome sujo. A pessoa que vive com o nome sujo, ela não tem conta em banco, ela não compra carro, ela não faz nada, ela vai no supermercado, ela só compra o que tem no bolso de trocado e tal.
E isso que Josemir e todos eles fizeram, a gente ajudou, de conseguir limpar, não traz só o benefício para as contas do município, mas traz benefício para o povo, né? Dos benefícios foi o convênio com Correios. Tinha muita gente em São Lourenço que não recebia correio, não recebia carta em casa, porque o correio não dava CEP, porque a prefeitura estava devendo e ele não firmava o convênio. Então a gente firmou o convênio, abriu a nova agência e tudo isso melhora a vida da população. Então esse esforço não é porque eu acho bonito ter o nome limpo, não. É porque melhora efetivamente a vida. E essa nova agência é em Matriz da Luz. Matriz da Luz. É verdade? Então, só uma observação que a gente está discutindo sobre a condição financeira do município, que a pessoa que fala melhor sobre isso é o nosso secretário de Finanças, mas, além de tudo isso, o poder de firmação de convênio com o governo federal, onde o prefeito, com sua força política, tem adquirido recursos a nível de governo federal, com os deputados, com os senadores, para que dê condição melhor para a administração, principalmente a questão do hospital, né, Josemir, que é uma questão delicada, onde você pode falar melhor sobre essa questão. O principal responsável pela situação que a gente atravessa hoje é o prefeito Vinícius Labanca. Nós nunca tivemos na história tanta parceria com o governo federal. Nós nunca recebemos tantos convênios. E isso é prova da força política dele. Eu estava pensando na confiança. Vocês sabem que eu estou há 4 mandatos aqui na Câmara de Vereadores de São Lourenço. E nessa gestão do prefeito Vinícius, e sou orgulhoso de fazer parte dessa gestão. Por quê? Porque São Lourenço voltou a ter credibilidade. Né? Os deputados federais, quantos deputados federais passaram por aqui e deixaram suas emendas? Porque São Lourenço voltou a ganhar a credibilidade com o prefeito Vinícius Labanca. Então, é motivo de alegria isso, José. Sem dúvidas. Então, assim, isso é um trabalho capitaneado, liderado pelo nosso prefeito, e a gente está aqui sendo orquestrado. Ele é o maestro, nós somos os músicos dessa orquestra, e cada um tenta fazer o seu melhor em harmonia, que é o principal. Então, assim, a gente faz um trabalho muito de colaboração entre os secretários, e as coisas estão dando certo, né? A gente fica muito feliz de fazer parte da gestão, muito feliz de verdade. Eu estou feliz de ter vocês aqui, nesse bate-papo aqui, aqui na Câmara de Vereadores, né, aqui no podcast. Quero agradecer imensamente, Marcelo, a você pela oportunidade. Nós sabemos que vocês têm várias atribuições durante o dia e deixaram lá e vieram aqui para dar esse esclarecimento à população. A população agradece a vocês, porque tenho certeza que esse bate-papo aqui serviu muito para o esclarecimento desse projeto que nós aprovamos ontem aqui e agora começou a dar o ponto inicial para trazer esse investimento à nossa cidade. Marcelo, dê suas considerações finais. Presidente, é sempre uma atribuição de nós aqui, estamos servidores da prefeitura, e o servidor da prefeitura ele serve ao povo, né? Então, uma das nossas atribuições é justamente explicar ao povo o que está acontecendo, atender o povo, né? Acho que todos nós aqui praticamente temos uma política de portas abertas, né? A gente entende, quase todos nós moramos em São Lourenço, temos interesses em São Lourenço, estamos sempre aqui, estamos juntos da população, e sempre que a Câmara precisar ou alguém precisar, é nosso trabalho vir aqui e conversar com vocês. Fique à vontade, não fique achando que não é nosso trabalho, não, é prioridade. Tá? Secretário Josemir. Faço das palavras de Marcelo as minhas e só quero acrescentar que é um prazer a gente estar aqui. Eu acho que esse trabalho de explicar, eu fico às vezes até preocupado porque as pessoas não conseguem entender direito. Tem coisas que de fato são mais complexas, mas o trabalho da gente é simplificar essa informação e explicar. Então, na dúvida, perguntem, a gente vai temos o portal de informações, né? Temos o nosso portal da transparência e está lá. Qualquer pergunta que for feita será respondida. Mas tem esses canais, como esse podcast, que é uma iniciativa louvável do Poder Legislativo Municipal. Quero parabenizar presidente, e dizer que a gente está sempre à disposição. Secretário Tarcísio. Agradecer aqui o espaço, a oportunidade, dizer que a Secretaria de Infraestrutura está sempre de portas abertas
para vereadores e para qualquer um da população, onde o pessoal demonstra os seus anseios, a sua necessidade. E aí a gente tem uma política bem transparente, sabe, presidente? Para dizer o seguinte, na hora que a gente tem condição de executar determinada obra, a gente vai lá e diz, essa obra vai começar daqui a um mês. Na hora que a gente não tem a condição, a gente também tem que dizer por que não tem a condição e como é que a gente está se esforçando para poder a gente fazer determinada obra. Tem muita coisa a ser feita no município, tem muita coisa sendo executada, já foi feito também muita coisa e o nosso trabalho não para. Então, é dizer que a gente está de portas abertas, a Secretaria de Infraestrutura está de portas abertas a qualquer um da população, a qualquer vereador, qualquer liderança, e lá a gente tem uma satisfação em receber e explicar a cada ponto. É uma determinação do prefeito Vinícius Labanca, é um cumprimento de nossa obrigação de dar satisfação, dar resposta e atender bem as pessoas que necessitam do nosso serviço público. Secretários, eu estou muito feliz desse bate-papo. Leve o meu abraço cordial ao prefeito Vinícius Labanca, nosso amigo, um grande gestor, apesar de ser novo, está mostrando aí com avaliação na área metropolitana, o primeiro na área metropolitana com avaliação de 83%, bem avaliada a sua gestão. E eu fico feliz de fazer parte de uma gestão que está pensando no povo e pensando em crescer e desenvolver nossa cidade. Você que tem o espaço de acompanhar a nosso bate-papo aqui, foi muito importante. Acompanhe nossas redes sociais, que esses esclarecimentos sempre nós vamos estar aqui passando para a população. Muito obrigado a vocês e fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima.